Glória a Deus. A gente poderia ir embora já, hein? Amém. Não é? Eu já chorei, já sorri, já estou chorando de novo. Mas eu quero te falar que hoje Deus ainda tem mais para falar com a gente. Amém. Glória a Deus. Teve uns domingos aí, uns domingos atrás, que Deus falou, ó, agora chega, tá bom. Mas Ele quer falar algumas coisas ainda com a gente. Amém? Eu quero falar para você que está aqui, que foi convidado por alguém. Eu quero te dizer que você faz parte do plano de Deus. Amém? Você não veio aqui à toa. Deus tem grandes coisas na sua vida. Nós queremos te dizer que essa família aqui está de braços abertos. Amém? Glória a Deus. Elvis, cadê o Elvis? O Elvis saiu? Bom, deixa ele, depois eu falo. Eu queria, depois eu tenho um recado de Deus para ele. Amém. Eu estava pensando esses dias, ontem quando choveu. Choveu ontem, gente. E eu vi gente passeando na chuva. Não é? Foi gostoso. Vem aqui, Elvis. Deus deu uma palavra profética para você. Deus manda dizer para você, filho, eu estou te levando para lugares mais altos. Coisas grandiosas que você vai fazer. Lugares que você não conhece. E Deus vai te levar. Porque você foi fiel com pouco. Quando não havia ninguém aqui, você estava. Quando tudo parecia que não ia dar certo, você continuou firme. Então, eu te levarei para lugares de honra. Eu te levarei para lugares que você fará grandes coisas por mim. Em nome de Jesus. Então, eu vendo aquelas pessoas caminhando na chuva, eu me lembrei de um tempo que nós fomos passear, as poucas vezes que fomos passear, nós fomos para Ubatuba, e eu me lembro que o céu, as estrelas eram tão brilhantes que pareciam que a gente podia pegá-las nas mãos. Céu estrelado. Nós saímos e aquele... Você já foi no interior quando você vê aquelas estrelas tão perto que parece que estão cintilando ali nos seus olhos. É algo maravilhoso, é algo que Deus, parece que Deus está falando para você, falando assim, olha, cada estrela que eu fiz, isso tudo eu fiz. Se eu cuido de todas essas coisas, eu não vou cuidar de você? Amém. Glória a Deus. Então, eu queria falar com você hoje sobre algo dentro desse contexto todo, que Deus está falando conosco desde que a gente chegou. Toda a mensagem foi confirmada, toda a palavra que eu tinha pensado, que Deus tinha colocado no meu coração, foi chancelada pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Gênesis 15, 5 e 6. Eu queria que alguém apagasse aqui. Eu queria que você projetasse lá aquelas imagens que eu coloquei, que eu falei que era para a gente projetar aqui. Se der para ampliar um pouco. Gênesis 15, versículos 5 e 6. Pode deixar essa imagem. Pode passar outra também. A 2, estrela 2. Eu queria te convidar a ler comigo aí na sua Bíblia. Hoje não vai ter telão,
mas eu queria que você lesse na sua Bíblia. Se tiver alguém perto de você sem Bíblia, leia com ele. Gênesis 15, 5 e 6. Amém? Vamos lá. Levando para fora. Vamos ver juntos, irmão? Vamos lá. Todo mundo achou? Amém. Tá bom. Estão achando? Então vamos lá. Levando Para fora da tenda, disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Amém? Amém. Então eu queria falar com você hoje assim: vamos contar estrelas? Amém? Amém. Vamos contar estrelas? É isso que Deus está perguntando para mim e para você hoje. Amém? Então essa, a outra qual que é? A 2. Estrela 2. Isso. E a 3? Isso. Amém. Esses versículos aqui que nós lemos, que você leu, eu acho que você já leu esse texto alguma vez. Esses versículos, eles fazem parte de uma conversa que Abraão teve com Deus. Quanto tempo faz que você não conversa com Deus? Falando de conversar mesmo, de verdade. Não aquela oração de obrigação. Não é? Quando a comida está lá, saindo a fumacinha assim, você fala assim: Senhor, obrigado por essa comida, amém. Não é? Ou então aquela conversa que você faz de noite lá, você chega cansado do serviço e você vai terminar no outro dia. Você começa à noite e termina no outro dia, porque você dormiu bem no teu tempo. Estou falando de conversar mesmo, de falar com Deus, de falar aquilo que você pensa, daquilo que você não entende, daquilo que você não concorda. Deus quer ouvir você. Amém. Abraão estava conversando com Deus. E esses versículos que nós lemos aí, que fala que Deus falou para ele sair, olhar para o céu e contar as estrelas, é uma resposta de Deus para essa conversa que Abraão estava tendo com Deus. Abraão falou assim para Deus: de que me serve tudo que você me dá? Porque Abraão era um homem abençoado. Amém. Abraão era um homem abençoado, era um homem rico. Não estou falando que para ser abençoado tem que ser rico, mas estou falando que Abraão era um homem abençoado e era um homem rico. Amém. Então Abraão fala para Deus, fala assim, no versículo 2 aí, do versículo 15, se você olhar com calma, você vai ver que Abraão está falando para Deus assim: de que me adianta ter tudo, se o que eu realmente quero, eu não tenho? O que Abraão queria? Abraão queria um filho. Ele não tinha. O sonho de Abraão era ser pai. O sonho de Abraão era compartilhar as suas experiências de vida com alguém, o seu amor, compartilhar o que ele possuía com alguém que ele amava, com o seu filho. Alguém queria herdar tudo que ele conquistou. Então esse era o sonho de Abraão. E Abraão meio que assim, questionando Deus. Por quê? Porque várias vezes Deus fez promessa para Abraão.
Gênesis 12, 2. Aí pode colocar aqui. Gênesis 12, 2. Deus faz uma promessa para Abraão. Deus fala assim: farei de você um grande povo. Deus está falando para Abraão isso. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Farei de você um grande povo. Em Gênesis 13:16, Deus repete essa promessa. Deus fala assim: tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. E se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Então, Deus estava prometendo a Abraão há alguns anos algo que não estava acontecendo, que ele não estava vendo. Deus literalmente falava com Abraão nas conversas que ele tinha, e falava para ele assim: olha, você vai ter uma grande descendência. Amém? Amém. E eu creio que Abraão no começo também falava amém. Ele acreditava, e ele cria nisso. Só que o tempo foi passando, e Abraão começa a olhar para a casa dele, e o filho não está lá. Ele não tem filhos. Sabe, talvez Deus tenha feito promessas para você, e você não esteja vivendo essas promessas. Mas o fato de você não viver e não estar vendo essas promessas não significam que elas não vão acontecer. Amém. Então, nessa conversa que Abraão tem com Deus, meio que questionando Deus, falando assim: poxa, você tem falado para mim há mais de 15 anos que eu vou ter uma descendência, só que eu não tenho filhos. Aí Deus fala para Abraão assim: Abraão, vem aqui fora, sai da tenda. Não foi isso que a gente leu? Amém. Abraão, sai da tenda, vem aqui para fora e olha para cima, olha para o céu. Conte as estrelas. Quem pode contar as estrelas? Quem pode contar as estrelas na sua totalidade? Quem pode falar assim: olha, nos céus tem tantas estrelas? Só Deus. Mas Deus fala para Abraão: Abraão, conta as estrelas. Deus está oferecendo a Abraão ali um instrumento. Eu estava vendo aqui, existe um instrumento para visualizar as estrelas que se chama radiotelescópio. Deus está oferecendo a Abraão um radiotelescópio e falando para ele assim: conte as estrelas. Que instrumento é esse que Deus está dando para Abraão? Deus fala para Abraão: olha para o céu e conta as estrelas. Então Deus dá um instrumento para Abraão chamado fé. Amém. É o radiotelescópio da fé. Deus fala para Abraão sair da tenda e olhar para o céu. Ou seja, Deus fala para Abraão, e eu creio que Deus está falando hoje comigo e com você aqui nesse culto. Deus está falando para nós assim:
Sai daquilo que te limita. Amém. Abraão na tenda, talvez por uma fresta ali da tenda, ele poderia ver algumas estrelas. Ele poderia ver umas 10, 15 estrelas nos céus. Então Deus fala assim: olha, Abraão, sai daquilo que está te limitando, ver a totalidade daquilo que eu quero te mostrar. Amém. Deus está falando hoje para mim e para você: deixa Deus mostrar tudo que Ele quer mostrar para você. Não deixe nada impedir a visão que Deus tem para você. Deus quer que nós tenhamos uma visão elevada. Então é por isso que Abraão fala que Deus fala para Abraão olhar para o céu. Ricardo, Deus quer que você tenha uma visão elevada de você mesmo. Fala para o seu irmão: Deus quer que você tenha uma visão elevada de você, da vida, da família, da sua igreja. Deus quer que você veja coisas grandes. Amém? Amém? Sabe, irmãos, o segredo de tudo da vida está naquilo que eu vejo. Porque o que eu vejo faz eu viver de uma forma ou de outra, de um jeito ou de outro. Conta-se a história de um vendedor de sapatos. E essa história é interessante, porque ele foi enviado para a Índia para vender sapatos. E muitos vendedores que foram antes dele chegaram naquele lugar, olharam para as pessoas, para aqueles milhares de hindus sem sapatos, descalços, andavam descalços. Então vários vendedores ligaram lá para os fornecedores e falaram assim: olha, é impossível vender sapatos aqui, porque aqui ninguém usa sapato. Mas esse vendedor, assim que ele chegou ali na Índia, ele ligou para os seus fornecedores e falou assim: olha, mandem um grande carregamento de sapatos, porque aqui ninguém tem sapatos. Então todo mundo vai comprar sapatos de mim. A questão é como eu estou vendo as coisas que estão acontecendo comigo. O que você está deixando que as pessoas falem daquilo que está acontecendo? O que você está permitindo que te influencie? Qual a visão que você tem de você? Qual a visão que você tem da sua família? Qual a visão que você tem da sua igreja? Deus quer que você tenha uma visão grande das coisas. Sabe, irmãos, contar estrelas é um trabalho muito grande. Por que é grande? Porque dependendo da posição que eu estiver e no lugar que eu estiver, dependendo da posição da Terra, quando ela gira em torno de si mesma, em torno do Sol, dependendo das nuvens que estiverem sobre mim, então novas estrelas aparecerão ou desaparecerão outras. E então temos que recontar aquilo que já contamos. Então eu quero te falar que contar estrelas é um trabalho que se renova cada dia. Eu quero te falar que viver a vida do jeito de Deus é um trabalho diário. Eu quero te falar que viver a vida como Deus quer que você viva não é algo, não é uma ciência exata. Depende
com Deus. Era o que Abraão estava fazendo. Conversando com Deus, vivendo com Deus, andando com Deus. E então, ele podia entender o que Deus estava falando para ele. Contar estrelas também é um grande desafio, queridos. É um grande desafio contar estrelas. Abraão poderia pensar assim: isso, contar estrelas, é algo muito grande, é impossível. Eu não vou conseguir contar as estrelas. Não vai dar. Ele poderia falar isso, mas ele não fala. Sabe, irmãos, às vezes nós perdemos as oportunidades na vida por medo. Medo por acharmos que não somos capazes de fazer aquilo que aquela oportunidade está apresentando para nós. Isso aí, pastor. À medida que nós caminhamos na vida, passo a passo, querido, a distância vai diminuir. Amém. Amém? Amém. Agora, se nós ficarmos parados, obviamente, a distância vai permanecer a mesma. Sabe, quando eu era adolescente, eu corria, eu praticava esportes e corria. E eu praticava corridas de longa distância, média e longa distância, maratona e meia maratona. E uma das coisas que os nossos técnicos falavam era: olha, quando você estiver correndo, não olhe para a distância que você tem a percorrer. Olha para baixo, passo a passo. Passo a passo. Amém. Aonde você vai chegar. Amém. E sabe o que acontecia, gente? Quando eu fazia isso que o técnico falava, quando eu levantava a cabeça, eu percebia que eu já estava mais perto daquilo, de onde eu tinha que chegar. Amém? Amém. Nós podemos também deixar de ir em busca daquilo que Deus tem para nós, por medo do que as pessoas vão pensar e do que as pessoas vão falar de nós. Medo de que as pessoas podem nos chamar de sonhadores, não é? De pessoas que estão fora da realidade. Quando eu falo que nós vamos ter 10 mil membros aqui, eu sei que tem gente que dá risada. Mas olha, uma coisa eu sei. De uma coisa eu sei. Faltam só 9.950 pessoas. Amém. Para chegar onde nós temos que chegar. Amém. Amém? Sabe? Os sonhos devem ser a nossa motivação diária. Não pare de sonhar. Talvez você desanimou, cansou, como Abraão talvez estivesse cansado. Poxa, mais de 10 anos Deus falando que vai me dar um filho e não tem filho. Os sonhos, você deve viver os sonhos diariamente, mas você não deve esquecer da realidade. A realidade deve ser a sua ação diária também. Você lembra de José do Egito? Lembra da história de José do Egito? Ele sonhou, teve vários sonhos na vida, mas sabe, ele viveu o dia a dia da vida dele. Ele trabalhou como escravo, ele trabalhou lá na prisão, mas ele não esqueceu dos sonhos que Deus tinha dado para ele. Não esqueça dos sonhos que Deus te deu. Não esqueça dos sonhos que você tem da sua vida.
da sua família, para você mesmo, dos sonhos que Deus deu para a sua igreja, para o seu ministério. Não esqueça dos sonhos. Amém. Sabe, irmãos, nós não podemos viver no futuro, mas precisamos nos preparar para quando o futuro chegar. Amém. Eu estava conversando com a Ivete ontem, e sabe, às vezes a gente conversa com as pessoas e a gente não gosta muito de ouvir o que as pessoas estão falando. E ela estava falando e eu estava fazendo assim, ó. Olha aí. Ela falando e eu falei assim, ó. Fala Deus. Prega, Sabe o que você está fazendo assim? Prega na orelha do pastor, velho. Fala Prega. Deus. E ela falando. Mas Deus veio falando comigo. Falou assim, olha, realmente nós não podemos viver no futuro, nós não estamos lá, mas nós temos que nos preparar para quando o futuro chegar. Amém. O que você quer para a sua família? Se prepare para isso. Amém. O que você quer para você? Se prepare para isso. O que você quer para a sua igreja? Se prepare para isso. Quando o futuro chegar, você já está pronto. Amém. E o futuro vai chegar. Sabe, gente, o futuro começa daqui a 1 segundo. Eu creio. Passou. O futuro começa daqui a 1 segundo. Já passou. Esse futuro que eu falei já passou. O que você quer? O que você quer? Quais são os planos que você tem colocado diante de Deus? O que você tem colocado realmente diante do Senhor? Deus está falando para você hoje, olha, o que você está fazendo? Pastor, Deus está falando para o pastor, pastor, o que você está fazendo para os 10 mil membros que eu vou te dar? O que você está fazendo? O que você está se preparando? O que você vai ter para dar para esses 10 mil membros? Por que as pessoas vão deixar de ir em outras igrejas para vir na sua? Qual é o diferencial que tem? Qual é o diferencial? O Espírito Santo está falando com a gente hoje. O que nós estamos fazendo com a bênção para que nós estamos pedindo para Deus? Tem gente que fica pedindo um carro para Deus, mas não sabe nem dirigir. Eu quero um carro vermelho, eu quero um carro assim. Irmão, você tem carta de habilitação? Ainda não, pastor. Então, como que é? Como que Deus vai te dar um carro se você não sabe nem dirigir? Será que você vai ter que ter um motorista particular? Será? Hein? O que impede a gente de ter uma visão elevada da vida? O que impede a gente? Primeira coisa, nós temos uma visão simplesmente humana. No tempo de Abraão, segundo os estudiosos e segundo os recursos que eles tinham, o máximo de estrelas que eles conseguiam ver eram 3.000 estrelas. Era só isso. Era o máximo. Uma descendência de 3, será que era isso que Deus estava falando para Abraão? Você vai ter uma descendência de 3.000. Mas para ter descendência de 3.000 naquele tempo, não precisava de milagre de Deus. Cada um tinha 20 filhos. Abraão não tinha ainda, mas o normal lá era esse. O marido podia ter 10 mulheres, cada um com 20 filhos, 200 pessoas. Então, 3.000 pessoas não era um milagre, não era uma coisa grandiosa. Então o máximo que eles podiam ver era 3.000. Sabe, gente, o que vemos não é tudo. O que a gente pode ver na vida não é tudo. Quando Deus fala para Abraão, Abraão, sai da tenda e vem aqui para fora,
Deus estava falando para Abraão assim: Abraão, tem uma equação que eu quero te ensinar. Você mais Deus igual a milagre. Amém. Glória a Deus. Você pode falar comigo essa equação? Eu mais Deus, igual a milagre. Glória a Deus, rapaz. Não fique esperando só em Deus o milagre. Existe a nossa parte, a parte humana que nós temos que fazer, e Deus fará dele. Amém. Glória a Deus. A outra coisa que impede a gente de ter uma visão elevada são os recursos humanos, os recursos que temos. Depois de centenas de anos, milhares de anos, surgiu um homem chamado Galileu. Galileu inventou o telescópio. E com o telescópio, então, contava-se 90.000 estrelas. Aleluia. De 3 para 90.000. Mas ainda era pouco. 90.000 pessoas como descendência não é grande coisa. Sabe, gente, hoje, com a tecnologia que temos, com os telescópios grandiosos que temos, eu não tenho a quantia exata aqui, eu não consegui verificar isso, mas eu tenho certeza que pode-se ver milhões de estrelas. Amém. Lembra o que Deus falou para Abraão? Conta as estrelas. E daqui a 200 anos, hein, gente? Quantas estrelas será que nós poderemos contar? Sabe, gente, nós não devemos limitar a nossa visão aos recursos que temos. Nunca faça isso. Não pense que não vai dar. Não pense que não tem jeito. Não pensa, mas como que eu vou fazer isso? Pensa assim: eu mais Deus igual a milagre. Amém? Como que Abraão contou as estrelas? O radiotelescópio é um instrumento que possui, ele é feito assim, ó. É um aparelho assim, que fica voltado para o céu, e existe atrás um espelho de metal, como se fosse uma antena parabólica atrás, imenso. Então esse radiotelescópio, ele capta as emissões radioelétricas das estrelas. Necessariamente a pessoa não fica olhando lá e vê como no telescópio. O radiotelescópio, ele capta as emissões de estrelas que não se pode ver, de coisas que aos olhos não estão visíveis. Abraão contou as estrelas pelo radioscópio da fé. Abraão, pela fé, captou os impulsos da descendência dele, que ele ainda não podia ver, mas Deus já tinha, na soberania dele, determinado que existiria. Então, quando nós usamos da fé, na realidade nós estamos vendo aquilo que Deus já fez, mas que nós ainda não estamos vendo.
João capítulo 8, versículo 56. João 8, 56. Milhares de anos depois, Jesus vem ao mundo. Abraão já morreu fazem milhares de anos. E Jesus fala isso aqui. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele ouviu e alegrou-se. Amém. Deus sabia que de Abraão nasceria um povo, que seriam os judeus. Dos judeus viria Jesus. E de Jesus viriam os cristãos, viria eu, viria você, cristãos no mundo todo. Quantos milhões de cristãos existem no mundo? Amém. Glória a Deus. Conta as estrelas, Abraão. Amém. Deus não estava vendo simplesmente uma descendência genética. Deus estava vendo uma descendência espiritual para Abraão, uma descendência que viria de todas as nações e de todo o mundo. Amém. Glória a Deus. Você pode mudar a sua atitude, irmão. Deus, o Espírito Santo de Deus está falando para mim e para você hoje. Nós podemos mudar a nossa atitude em relação aos desafios do dia a dia que Deus nos dá. Com fé, com perseverança, com esperança. E nós alcançaremos em Deus a vitória que Deus quer dar para a nossa vida. Amém. Conte as estrelas com o radiotelescópio da fé. Amém. E você verá Deus realizando as promessas na sua vida e na minha vida. Amém. Glória a Deus. Você está disposto a contar estrelas? Amém. Esse ano que entra. Eu queria convidar você a contar estrelas comigo. Amém. E daqui a alguns anos olharmos para esse lugar. E talvez nem seja aqui. Porque aqui não vai caber 10 mil pessoas. Amém. Amém? Mas eu gostaria que você estivesse comigo lá. Eu gostaria que você estivesse comigo lá. Falando, pastor, aconteceu. Glória a Deus. Amém? Amém. Mas eu queria também que você contasse estrelas na sua vida. Amém. O que você vai fazer? Contasse estrelas na sua família. Amém. Contasse estrelas na sua profissão. Deus quer que você tenha visão elevada das coisas. Amém, Pai. É isso que Deus espera de você. É isso que Deus espera de nós. Amém. Amém? Então olha, eu estou contando com você para a gente chegar aonde Deus quer que a gente chegue. Amém? Você pode ficar em pé. Nós vamos cantar aquela música que fala assim: Deus poderoso, grande Rei. Amém? Era essa a música? Glória a Deus. Amém. Quando estivermos cantando esse cântico, eu queria que você estivesse falando com Deus e falando: olha, Deus, eu vou profetizar. Eu vou profetizar. A espera acabou. Eu vou viver o meu milagre. Qual é o seu milagre? O meu eu sei qual é. Qual é o seu? Qual é o seu milagre? Amém. Comece a viver ele. Amém. Amém? Amém. Vamos cantar esse cântico? Amém. Glória a Deus.